O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Escolástica, irmã de sangue de São Bento. Escolástica é considerada, junto com São Bento, os fundadores, o fundamento, né, do ramo feminino da ordem beneditina. E o que nós mais conhecemos, o episódio que nós mais conhecemos da vida de Santa Escolástica, foi um encontro que ela teve com São Bento 3 dias antes de morrer. Os dois irmãos, por ascese, só se encontravam uma vez por ano. E nesse tempo, Bento, que ia sempre acompanhado de outros monges, conforme a própria regra dele, passava um tempo em colóquio com ela e depois, seguindo a regra de São Bento, ele voltava para o seu mosteiro para dormir em casa. Era somente uma saída excepcional daquilo que era a vida monástica. E é interessante então que Santa Escolástica, talvez pressentindo, não sabemos, que a sua morte estava próxima, pediu ao seu irmão que não fosse embora. Fique aqui comigo essa noite toda para nós conversarmos sobre as coisas de Deus e termos esse colóquio. E Bento, regra é regra, tchau, fui. Santa Escolástica então rezou, armou-se uma grande tempestade e Bento não pôde sair. São Bento então olhou para a irmã e disse: mas o que é que você fez? Bom, eu pedi para você, você não me deu. Eu pedi para o meu Deus, Ele deu o que eu quis. É isso que é relatado por São Gregório Magno no seu livro dos Diálogos. O episódio é pitoresco, interessante, bonito, etc. Mas e aí? Bom, o que nós poderíamos tirar dessa realidade é uma característica importante para nós conhecermos a obra de São Bento e o quanto São Bento influenciou positivamente a civilização ocidental. Durante praticamente, pelo menos meio milênio, a regra de São Bento foi a coluna vertebral da Europa. Vivendo a regra de São Bento, os monges salvaram a civilização. Mas uma característica própria da regra de São Bento é exatamente que a regra, ela é muito mais equilibrada do que as regras anteriores. Você pega as regras monásticas antigas e elas eram rígidas, tinham uma antropologia, digamos assim, pouco humana. Era uma coisa assim que quase que exigia que os monges fossem anjos e não homens. São Bento não.
São Bento é conhecido pela sua moderação, e não somente a moderação do texto da própria regra, como a aplicação. A aplicação da regra sempre, isso é uma profunda tradição beneditina, a aplicação da regra, ela é feita pelo abade. Por quê? Porque a regra, ela existe, vou dizer uma frase que parece revolucionária, mas já eu explico, mas a regra existe para ser quebrada. Como assim, padre? Esse episódio de Santa Escolástica nos mostra que existe a regra, você tem que voltar para casa, é o horário, etc, etc. Santa Escolástica reza e Deus então quebra a regra. Não é? Vamos entender melhor isso daqui. Para entendermos melhor o espírito da regra de São Bento, eu peço permissão. Aguenta firme, vai parecer estranho, mas aguenta firme. Eu vou falar de karatê. Deixa eu explicar. Para que você domine verdadeiramente o karatê e seja um mestre, você precisa passar por 3 fases. Shu, Ha, Ri. 3 sílabas, 3 palavras, 3 fases. Primeiro, Shu. Quer dizer o seguinte: você precisa obedecer às regras, precisa obedecer à forma. Se você quer ser um bom karateka, você precisa ter uma profunda submissão ao seu sensei. Não discute, obedece, faz. Ele é mais progredido, você é um idiota e não sabe nada. Cala a boca e obedece. Essa é a primeira fase. Então, na primeira fase, você precisa obedecer exatamente as regras, as formas. Em karatê, a gente tem um negócio chamado kata. O kata é uma série de movimentos, de golpes, numa luta, numa forma prefixada. A palavra kata quer dizer isso, é uma forma. Você faz aquela forma. Então, os movimentos são perfeitamente previstos. Inicialmente você aprende os movimentos de forma grosseira, depois você vai afinando aquilo, vai entendendo que existem os movimentos não somente das mãos e das pernas, mas tem também do quadril, a força, os músculos, etc. Eu não vou dar aula de karatê aqui. O que interessa é que é uma complexidade. E você precisa passar muitos anos debaixo de Shu. Ou seja, a regra. Obedece, burro. Você é discípulo. Se submeta. Só que é necessário uma segunda fase. Quando o karateka vai notando que aqueles movimentos são sábios, são bons, ele começa a enxergar, porém, que para aprender aquilo de verdade, ele precisa se separar. Ele precisa se afastar. É o que quer dizer essa segunda palavra, ha. Quer dizer, se afastar. Ou seja, primeira, obedeça as regras. Segundo, quebre as regras. Quebre as regras quer dizer o seguinte: você precisa entender que aquilo lá virou uma camisa de força, aquilo engessou você. Você precisa começar agora a dar vida àquilo. Mas veja, essa segunda fase ela não é possível sem muitos anos de submissão primeiro, para você aprender. Mas depois é necessário que você comece um movimento, que é um movimento propriamente humano, de pedagogia, que eu diria que é mais filosófico, de você começar a entender, debaixo daqueles acidentes, debaixo daquelas coisas que são acidentais, opcionais, que existe ali uma essência. O quebrar as regras quer dizer isso, não quer dizer quebrar as regras por quebrá-las, por rebeldia, por revolucionário, mas quer dizer que eu preciso entender profundamente. Eu preciso me libertar da regra engessada e enxergar profundamente as coisas como elas são. Repito mais uma vez para que as pessoas entendam, isso não é possível sem antes você ter muitos anos
de submissão. Por quê? Porque não é possível você enxergar a essência das coisas sem um repertório na sua experiência, na sua imaginação, em que você vai acumulando experiência, vai acumulando na sua imaginação, na sua memória, as coisas como elas são, e você começa a viver uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 1000 vezes aquela coisa, e você diz: ah, agora eu entendi. Quebrar a regra não é quebrar a regra, é você, com profunda inteligência, ser capaz de enxergar a substância por debaixo daquelas coisas acessórias. É por isso que, nos movimentos tradicionais, os jovens são muito bitolados. Os jovens são muito engessados, são muito inseguros. Mas faz parte do ser jovem. Ou seja, que o jovem então se submeta às regras, viva, obedece. Coragem. Não questiona. Você não sabe, siga aquilo que os antigos e os sábios fizeram. Mas é necessário chegar a um momento em que a pessoa faz o ato de inteligência e vê o que está por trás. Isso pode parecer um momento revolucionário, mas na verdade é a profunda fidelidade à forma aprendida. E então, ri. A última fase é transcender, onde a pessoa é capaz até de criar o seu próprio estilo. Os grandes mestres de karatê, todos eles têm o seu jeito próprio. As pessoas costumam classificar como sendo uma escola. Mas não é bem isso. É o fato de que a pessoa transcendeu. Mas tudo isso estava baseado numa profunda raiz da tradição, onde a pessoa viu a essência da coisa e finalmente transcendeu. Depois dessa viagem pelo karatê, ufa, sobrevivemos, voltemos à regra de São Bento. É importante nós católicos entendermos que foi assim que foi construída a grande civilização ocidental. Através do seguimento obediente, fiel, submisso a uma regra. Mas essa regra é aplicada pelo abade, que é uma pessoa que já transcendeu a regra. Claro, ele entrega os noviços a um mestre de noviços que vai fazer eles decorarem a regra, meditarem a regra, seguir a regra, viver a regra. Vai, obedece, é desse jeito. Repete, repete, faz outra vez, obedece. Audi fili verba magistri. Ouve, filho, as palavras do mestre. A regra beneditina é obaudiência, é ouvir, mas ouvir verdadeiramente com um coração de discípulo. Um coração de discípulo, como se diz no Antigo Testamento, lev shomea. Lev shema é ouvir, lev shomea, um coração que ouve. Um coração de quem quer beber da sabedoria de homens, mulheres mais sábios, mais santos do que eu. Isto falta no nosso mundo moderno. As pessoas de forma geral, elas querem seguir o quê? A última ideia do último louco que inventou a última novidade. Desculpa, eu não vou por aí, eu não vou te seguir. Cara, os santos chegaram no céu. Você agora está vindo com uma novidade completamente diferente daquilo que os santos ensinaram. Eles chegaram lá, eu não sei se chega. Se você quer ir por esse caminho, boa viagem, mas não te sigo. Não vou.
Ah, mas você acha que Deus... Eu não acho nada. Eu acho que eu não acho. Eu acho que eu não tenho que achar. Eu acho que eu tenho que seguir o que os santos ensinaram. Depois de alguns anos na escola dos santos, você vai criando aquilo que a gente chama de, em educação, de repertório. Você vai criando um repertório. Você viveu aquilo tantas vezes, você foi vivendo tantas experiências, você vai ficando mais sábio e você compreende que muitas vezes seguir a regra é quebrar a regra. Como se diz em direito, summum ius, summa iniuria. Ou seja, quando você pega a ferro e fogo e faz uma lei, mas você vê que aquela aplicação da lei vai contra o espírito da lei, você está cometendo uma injustiça. Não foi para isso que a lei foi feita. Por exemplo, só para dar um exemplo banal, as pessoas vêm no confessionário: padre, eu vim me confessar porque eu estou há 2, 3 semanas sem comungar. Mas por que a senhora está sem comungar? Ah, porque eu tive uma virose, estava em casa com 40 graus de febre, com o corpo todo doído, na cama, passando muito mal e não fui à missa no domingo, então parei de comungar. Você não entende que a lei não foi feita para isso? Fique em casa, meu filho. Você vai vir aqui na igreja para transmitir doença para os outros? Você vai fazer o quê? Não, mas um santo, um herói, não sei o que, etc e tal. Mas não é essa a regra da igreja. A lei da igreja não foi feita nesse espírito. Deus não está obrigando você a ir a uma missa nessas condições. Ah, mas um santo iria. Sim, um santo bem burro iria. Por quê? Porque no início da caminhada, as pessoas estão engessadas com regras. Atenção. Já que eu estou lidando com gente e não se deve supor a inteligência das pessoas, vamos abrir um parêntese para os burros. Existem regras que não têm exceção. Cometer adultério não tem exceção. Você vai pegar isso e fazer... Existem coisas que são intrinsecamente más. Isso não tem exceção. Matar um inocente não tem exceção. Ah, mas não pode ser tão rígido nas regras. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de leis divinas que não têm exceção e que condenam o que é intrinsecamente mal. O adultério é intrinsecamente mal e não tem exceção. Matar o inocente é intrinsecamente mal e não tem exceção. Deu para entender que não é disso que eu estou falando? Fecha parênteses, voltemos ao que eu estou explicando. Eu estou falando da regra de São Bento. Regra de São Bento é uma série de conselhos paternos, bondosos, de um santo que tem um caminho pedagógico e diz: meu filho, minha filha, siga isso daqui. O que é que você vai fazer no início da sua vida cristã? Faz o que os santos fizeram. Vai e não questiona. Mas você vai chegar a um certo ponto da sua vivência que você vai ver que existem certas coisas que precisam ser sabiamente adaptadas. Está entendendo? Sabiamente adaptadas.
Não como um revolucionário que quebra tudo, rasga tudo, eu é que sei. Não. Exatamente porque você é submisso, você entende que tem certas coisas que precisam ser melhoradas e adaptadas. Vou dar um exemplo, outra vez um exemplo banal. Durante 1500 anos, na Igreja Católica não havia bancos. Você sabia disso? Na época de Santa Teresa d'Ávila, quando as pessoas iam à missa, não havia bancos. Padre, e aí? Ficava de pé o tempo todo ou de joelhos. Isso quer dizer que vocês estariam ouvindo essa longa homilia, que não acaba mais nunca, de pé. Até que vieram os protestantes, e já que eles têm somente o culto da palavra, eles não têm liturgia, etc. e tal, eles introduziram esse espírito de sala de aula nas igrejas e colocaram bancos para o pessoal sentar e ter bastante tempo para ouvir e aprender. O banquinho onde o senhor está sentado é protestante. Claro que nós melhoramos a coisa, colocamos um genuflexório para você ajoelhar. Os bancos protestantes não têm genuflexório. Mas se a ideia é protestante, padre, vamos fazer uma grande fogueira e queimar os bancos na praça. Não. A igreja viu que é uma boa ideia. Tem proveito, o ambiente fica mais ordenado. Por quê? Porque as pessoas, quando não tem bancos, as pessoas ficam dispersas pela igreja em pequenos grupos, etc. e tal, isso, aquilo, não tinha corredores como a gente tem aqui. As coisas são todas um pouco mais espontâneas, meio caóticas, etc, etc. Mas ao mesmo tempo, o ambiente de recolhimento é favorecido pelos bancos, porque ele coloca mais as pessoas em ordem. Enquanto nas igrejas antigas, com as naves laterais, as pessoas ficavam na nave central, seguindo a missa, etc. Mas nas naves laterais havia espaço e ambiente de também conversa paralela, etc. Coisas assim. Se mudou um pouco as coisas. Isso é revolucionário? Não. Só estou dando um exemplo banal para vocês entenderem que as coisas mudam. As coisas que são acidentais podem mudar por algo bom. Então, o fato de Santa Escolástica, nesse episódio pitoresco, fazer São Bento quebrar a sua própria regra, é exemplar, porque mostra a forma como a ordem beneditina, ao longo dos séculos, aplicou a regra de Bento. A regra de São Bento precisava ser obedecida claramente, com grande espírito de humildade e de obediência. Não com espírito revolucionário. Mas essa aplicação, ela era conduzida por uma pessoa mais sábia, que lá, o abade, que é quem aplica a regra na vida dos monges, ele já tinha um repertório de experiência e transcendia, ele já tinha visto a substância da regra. Já havia uma realidade de contemplar a verdade que está lá. E por isso, essa vitalidade de uma vida de família. A vida de uma família, ela tem essa vitalidade bonita do mais velho que já transcendeu coisas que são engessadas, mas que é sempre chamado à obediência das pequenas coisas para dar bom exemplo aos que estão começando, porque senão o perigo é ele virar um velho desleixado, que já não obedece mais nada. Não precisa disso. Essa circularidade bonita de uma família.
onde os mais experientes e os mais novos, onde existe regra, mas a regra para criar uma coisa mais importante do que a regra, que é a virtude. E aí você pode dizer, como diria Santo Agostinho, ama et fac quod vis. Ama e faz o que quiseres. Porque aí, verdadeiramente, é criada a pessoa livre no espírito. Mas isso não teria sido possível se não fosse a regra lá no início. O problema dos tempos modernos é que nós queremos alcançar essa liberdade sem nunca termos nos submetido a uma regra e a um mestre. E aí nós vemos as dificuldades da igreja. Ao invés de termos essa circularidade bonita da família, nós temos polarização de grupos radicais. O pessoal da revolução, que sai queimando as coisas e destruindo tudo aquilo que é antigo, belo, bom, bonito e verdadeiro, porque nós somos livres. E sai queimando tudo. E uma reação justa. Uma reação justa diz, pera lá, não vai jogar isso fora não. Isso aqui é bom, isso santificou as pessoas durante os séculos. Como que você vai fazer isso? Que tende a ser polarizada do outro lado, numa certa rigidez, num certo rigorismo. Faz parte da doença do que nós estamos vivendo atualmente. A igreja está polarizada. A igreja está polarizada por revolucionários que querem queimar tudo e por reacionários que dizem, aqui não. Você é louco, eu vou reagir contra você. Você não vai destruir o que é precioso, não. Esse ambiente de polarização, ele não é o ambiente bonito de família que deveria existir. Onde existe a justa, boa e verdadeira valorização das regras, da tradição. Sempre se fez assim. Não vamos inventar um caminho. Os santos fizeram e aconselharam assim. Vamos seguir o caminho dos santos. E ao mesmo tempo, aquela justa liberdade de quem, tendo vivido uma experiência, sabe que a essência do que o santo queria pode ser maculada quando a gente se apega a acidentes. E às vezes é necessário adaptar, não é? Aquilo que é adaptável. Não o essencial, não o que não é negociável. Não estou advogando aqui a adaptação, novamente, repito, insisto, adaptar aquilo que não é adaptável. Existem leis que são inegociáveis. Mas é necessário nós termos coisas adaptáveis. Então, busquemos essa sabedoria. São Bento, Santa Escolástica nos ensinam. É um projeto educacional, um projeto de vida. Pode ser que para você que está ouvindo isso pela primeira vez, isso não faça nenhum sentido. Guarda essa informação. Daqui a uns anos, vai seguindo as regras, vai seguindo as tradições. Daqui a alguns anos, isso vai fazer um total sentido para você. E você vai ver como nós podemos ser muito livres, seguindo as regras e as tradições da igreja.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos, vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e agora vos apresentamos. Para nós foi tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos e vossa bondade, fruto da videira e trabalho humano, agora vos apresentamos. Para nós vai tornar o vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, proclamando-vos admirável a Santa Virgem Escolástica, humildemente vos pedimos, como vos foram agradáveis os méritos de sua vida, assim vos agrade o serviço do nosso culto, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está no meio. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Recordando os santos e santas que se consagraram a Cristo por amor ao reino dos céus, celebramos a vossa admirável providência. Por ela reconduzis a humanidade à santidade original e nos fazeis saborear já aqui na terra os dons reservados para o céu. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana